Muito bom dia. Suponho que estejam a ouvir em condições. E também já com alguma margem. Temos aqui alguns problemas técnicos, porque pela primeira vez temos vários apresentadores de sessão e isso criou aqui algumas dificuldades técnicas que vão falar algum hardware que não tem sucesso de alguma maneira e tivemos que alterar Ora bem, esta apresentação tem duas vertentes. A primeira tem a ver com as operações fiscais. Para isso temos aqui o Sérgio Barroso, técnico de contas da MP Martins. É também professor do Instituto Politécnico de Viseu, na área de gestão, e que nos vai explicar com mais pormenor quais são as alterações fiscais para o ano de... Não, o som aparentemente não está bom. Está demasiado alto, demasiado baixo, como é que é? Espero que esteja um pouco melhor agora, não? Não está? Não tenho som, eu tirei isso com opinião. Finalmente, e continua a haver a ideia que eventualmente existe aí um microfone ligados. Não? Não está... E agora está a melhorar um pouco melhor, não? As coisas não estão fáceis. Aparentemente estava com há pouco e agora não. E atualmente o som está em boas condições. Está a ouvir bem? Deve ter sido também todas aqui o outro, relativamente bem. Estão a ouvir? Ok. Aparentemente o som agora já está em melhores condições. Embora exista aí... mas estava bom, deixou de estar? Já o início eu consigo me ouvir. Eu acho que... E agora consegue ouvir? Consegue ouvir? Consigo ouvir. Não teria um som, teria um outro equipamento de som. Penso que estão a dizer que estou bem melhor a ti do que a mim. Sim, era bem, mas estava eu a dizer que então, duas partes. E nós já estamos a tentar colocar o som em melhores condições. Estamos a tentar, então, as duas partes, elas têm a ver apenas tem a ver com as alterações fiscais que vão entrar em vigor no dia Deixa eu ver também. talvez seja melhor desligar claro. Já está possível. Sim. Ok, nós aparentemente há aqui havia aqui um equipamento que também tinha som e que não conseguimos desligar assim de imediato, mas que já estamos a desligar o equipamento e, portanto, provavelmente este problema já vai ficar resolvido. Ora bem, estava eu a dizer que temos então, ok, está melhor, aparentemente está bom. Temos então a primeira parte onde vai ser explicado as alterações fiscais que vão entrar em vigor em 2013.
Portanto, como eu já tinha dito há pouco, isso vai ser feito pelo Dr. Sérgio Barroso, peço desculpa, que é professor no Instituto Politécnico de Viseu e também técnico de contas no MT Martins. Em seguida, vamos também apresentar as alterações que decorrem destas alterações fiscais, portanto, as alterações produzidas no INWORK 14.1, e se a sessão não ficar muito longa, ainda apresentar algumas novidades que existem nesse mesmo software, portanto, no INWORK. Vou passar então a palavra ao Dr. Sérgio Barroso para fazer então estas alterações fiscais. Precisamos de mudar de equipamento porque houve aqui então estas questões técnicas. Então, Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Abel e ao Francisco Machado o convite que me fizeram para falar um pouco sobre as alterações fiscais que decorrem, grosso modo, do Decreto-Lei 197 e 198. Grosso modo, o que se vai alterar com estes decretos-lei é a forma como nós emitimos ou vamos passar a emitir documentos de venda e depois também o controle mais apertado por parte da administração tributária, no sentido de nos obrigar a comunicar toda a faturação emitida. Isto numa primeira fase. Numa segunda fase, e que eu vou referir assim, um pouco mais rápido, até porque há algumas questões que ainda não estão resolvidas, que têm a ver, grosso modo, com a comunicação dos documentos de transporte. Então, se entrarmos agora, em primeiro lugar, pelas regras de faturação, e essas sim entram em vigor dia 1, porque mesmo politicamente penso que ninguém poderá pôr em questão que o orçamento vai ser aprovado, com ou sem fiscalização por parte do Tribunal de Contas, mas ele vai ser aprovado certamente. E o que nos traz de novo esta legislação, grosso modo, é criar uma nova função para os documentos que nós já utilizávamos, nomeadamente para a fatura, que tem uma função tradicional que nós já reconhecemos e por essa via não vamos referir aqui, mas ganha uma nova função. Até hoje nós estávamos habituados a emitir, quando havia lugar a adiantamentos, a emitir um recibo de quitação. A partir de agora passaremos a emitir uma fatura com referência a esse adiantamento e depois um recibo com o pagamento, a quitação dessa fatura, ou seja, quando o cliente efetivamente nos pagar o adiantamento. A nota de débito e a nota de crédito, que até agora nós utilizávamos para fazer todas as correções que queríamos ao contrato de compra e venda, à fatura, grosso modo, ganham também uma nova função, deixam de permitir a correção de todo o tipo de factos que se queiram corrigir na fatura, nomeadamente as quantidades, os valores, o imposto, também o débito das despesas, o que for, ganha uma nova função, ou seja, permite apenas o controle da parte financeira da fatura, ou seja, o preço a pagar, o imposto, se porventura nós tivermos a necessidade de fazer alguma dessas correções. A guia de devolução, essa sim que ganha uma nova função, vem substituir a parte física da fatura, ou seja, sempre que nós quisermos corrigir a fatura nas quantidades, então teremos que fazer uma guia de devolução. Necessariamente uma guia de devolução, uma correção para menos. Né? Se tivermos a necessidade de corrigir para mais, faremos uma fatura pela quantidade adicional. A novidade que traz esta legislação é a criação então da fatura simplificada. A fatura simplificada parece-me que não será muito prática. Nós vamos ver a fatura simplificada em alguns negócios, por assim dizer, muito simples, porque ela própria é muito limitativa e não substitui de todo uma venda a dinheiro, que é efetivamente o documento que desaparece com esta nova legislação. Grosso modo, qual é a diferença? Necessitamos de menos informação na fatura simplificada.
enquanto que eu tenho aí um pequeno resumo neste diapositivo do que, grosso modo, nós teremos que colocar numa fatura normal, que já estamos habituados, seja a identificação das partes, a quantidade, o preço, os impostos, os motivos justificativos sempre que não há lugar à aplicação do imposto, por exemplo, as isenções ou os regimes especiais, e a data da colocação dos bens à disposição do adquirente. Isto é a informação que, grosso modo, nós já colocamos na fatura e vamos continuar a colocar. Com a fatura simplificada, eliminam-se alguns destes campos e simplifica-se a identificação do comprador, nomeadamente passa a bastar colocar o nome do comprador, dispensa-se, por exemplo, a data, dispensa-se a menção a factos especiais, como sejam os regimes especiais, e o que vai acontecer, grosso modo, é que sempre que nós tenhamos a necessidade de fazer uma referência especial numa operação, por exemplo, para o IVA devido para o adquirente na sociedade de construção, nós nunca poderemos utilizar uma fatura simplificada porque não temos nessa fatura simplificada a possibilidade de fazer menções especiais. Isto seria de facto um exemplo mais complexo, mas podemos olhar para um exemplo mais simples. Um café que, em princípio, com a fatura simplificada havia o problema da faturação resolvida, o dia em que o café tentar, na mesma fatura, vender um café, um pastel de nata e um maço de tabaco, não poderá emitir uma fatura simplificada pelo simples facto de o tabaco estar sujeito a um regime especial de IVA e a fatura simplificada não permitir essa referência. Outra coisa que é importante, até tem gerado alguma confusão, alguma controvérsia, e que é muito simples, porque já estava na lei e continua a estar na lei, quando nós estamos a falar de contribuintes não sujeitos passivos, ou seja, como particulares, nunca existe a obrigação da colocação do contribuinte do número de contribuinte de forma voluntária. Ou seja, isto já existia na lei, a figura do consumidor final, continua a existir na lei, seja para faturas simplificadas, é perfeitamente irrelevante. O que é facto é que a lei agora escreve, e está lá escrito, e por isso é obrigatório, que sempre que o contribuinte, um particular, queira que o seu número de contribuinte conste da fatura simplificada, o sujeito passivo é obrigado a colocá-la. É obrigado a colocá-lo com recurso ao mesmo equipamento que gerou a fatura ou fatura simplificada. Ou seja, não é uma informação que nós possamos colocar manualmente. Depois existem então as limitações quantitativas, ou seja, que se tem ouvido falar muito da comunicação social e que será, em princípio, o menor dos problemas. Ou seja, uma empresa retalhista que venda a retalho para particulares poderá emitir faturas simplificadas até 1.000 euros, de uma forma genérica, porque depois tem todas estas limitações que já falei. No caso de venda a sujeitos passivos, a empresas, ou no caso da prestação de serviços, nunca vai ser possível emitir faturas simplificadas sempre que esteja em causa um valor de prestação de serviço ou de venda de bens superior a 100 euros. Grosso modo, o problema da fatura simplificada, e na minha opinião muito pessoal, a fatura simplificada não servirá para quase nada, na medida em que as atividades onde eventualmente a fatura simplificada até daria algum jeito, não as vão poder utilizar, nomeadamente aquelas que referem regimes especiais, como por exemplo a questão dos cafés sempre que venderem necessariamente um maço de tabaco. Como com a eliminação da venda a dinheiro e com a criação da fatura simplificada não foi alterado o regime jurídico da fatura simplificada, ou seja, nós eliminámos um documento que nos permitia vender os produtos e ao mesmo tempo dar quitação dessa venda, ou seja, dizer que eu vendi e recebi no mesmo momento. A partir de agora, nós não temos essa figura para efeitos fiscais e vamos ter que ter, ao fim e ao cabo, ou do lado das faturas ou do lado das faturas simplificadas, que no mesmo documento dar quitação, ou seja, no mesmo documento, quando eu emitir uma fatura, eu poder fazer a referência que aquela fatura já se encontra paga
ou que aquela fatura efetivamente não está paga e dará lugar a um recibo no momento em que o cliente fizer o respectivo pagamento. O que está a chamar a atenção, só para um exemplo prático que tenho dado a algumas pessoas, tem a ver mais ou menos com isto, uma pessoa menos séria que emita uma fatura simplificada de 990 euros, que não escreva na fatura que a mesma se encontra liquidada, daqui por uns meses lembra-se de ir ali ao tribunal e dizer ao Sr. Juiz, olha, tenho aqui uma fatura de 990 euros, simplificada ou não, indiferente, que o cliente não pagou. E, efetivamente o cliente pagou, mas pagou o numerário, como do documento nós não pedimos o recibo e do documento também não havia referência nenhuma a que tinha sido paga, pois o mais certo é que pague 990 euros duas vezes. E são alguns problemas que vão ser levantados com esta figura, porque não foi alterada, em termos jurídicos, o tribunal, o juiz, a lei, não previu o pagamento da fatura simplificada, por isso o mais certo é que se nós formos distraídos e não salvaguardarmos a prova do pagamento, o mais certo é que podemos ser confrontados com problemas deste tipo. Depois, algumas notas sobre estas alterações. A primeira, a proibição de emissão de documentos diferentes daqueles que eu referi atrás, a fatura, a nota ZEP, a nota de crédito, a fatura simplificada e a guia de devolução. Ou seja, fatura de recibo não existe para efeitos fiscais, venda a dinheiro não existe, talão de venda não existe e recibo verde eletrónico também vai desaparecer, vai dar lugar a uma nova figura no portal das finanças. Como vos dizia, a fatura simplificada não tem este conceito de venda a dinheiro ou de fatura de recibo, por isso o que eu aconselho a todos é que deixem bem claro no documento, quando compram, que fique bem claro que já procederam ou não ao respectivo pagamento e se não for claro, que solicitem o recibo de quitação, porque compete a quem paga solicitar o recibo. Depois, embora de forma subjetiva já era assim, já todos sabíamos que éramos obrigados a emitir faturas, a partir de agora isto é obrigação consta da lei. Ou seja, a partir de agora todos sabemos, por consta da lei, que somos obrigados a emitir faturas independentemente se as ditas nos foram ou não solicitadas pelos clientes. A contornação é para quem não as emite e também para quem, devendo solicitá-las como sujeito passivo, não as solicita ou as deita no caixote do lixo. O que vai acontecer é quando sair da porta da orivesaria, depois de comprar a prenda de Natal para a esposa, estarão lá um senhor inspetor tributário em contato com a fatura e certamente que essa peça de orivesaria, se não tiver a fatura e não a apresentar na hora, ficará mais cara 75 euros. E é o montante da coima a que estamos sujeitos. Uma outra alteração que também surge é um ajustamento à linguagem. Nós conhecíamos, por exemplo, na autofaturação não havia bem uma obrigação de constar no documento que é um documento que resultava de autofaturação, passa a ser obrigatório constar. No IVA devido pelo adquirente, nós já tínhamos decorado aquela expressão IVA devido pelo adquirente, agora vamos ter que adotar uma outra, IVA autoliquidação. E para aqueles regimes especiais das obras públicas, das entregas às cooperativas agrícolas pelos sócios, dos transportes rodoviários para quem tivesse ou quem não tivesse optado pelo regime geral, antes nós colocaríamos IVA exigível e executível pelo pagamento, a partir de agora vamos colocar exigibilidade de caixas. Então, simples alteração da terminologia da forma de nos referirmos a estas questões. Formas para nós emitirmos as faturas. São as que nós já temos, todas estas formas de emissão já existem desde a criação do SAF, do fecheiro SAF. Por isso temos a fatura eletrónica, ou seja, feita em suportes digitais, são usadas maioritariamente pelas grandes superfícies, nomeadamente para os seus fornecedores. Temos o software informático, que já é tradicional, devidamente certificado, ou seja, obrigatoriamente certificado, porque se eu não for obrigado a usar sistemas informáticos e optar por um, terei que comprar devidamente certificado pela administração tributária, ou então se ainda puder fazer a emissão destes documentos, qualquer um destes documentos em versão papel, impresso numa tipografia e não como às vezes se encontra por aí, feitos faço a publicidade, no Word e no Excel, segundo os modelos que não aparecem
no Office. A fatura simplificada, para além destas formas de emissão, mantém-se as outras, nomeadamente as máquinas registadoras, necessariamente que permitam a identificação das partes, os terminais eletrónicos, as balanças, desde que permitam também a identificação do adquirente e a possibilidade da inclusão, por exemplo, do número de contribuinte, se assim for solicitado pelo cliente. Sobre o controle das faturas. Dizia um colega meu no outro dia, numa formação profissional, que a administração tributária contratou, ou está a contratar, mais de 1.000 inspectores tributários, a quem vai pagar um vencimento. A partir deste ano, para além desses 1.000, vamos ter cerca de 9 milhões a fiscalizar-nos uns aos outros e a quem a administração tributária não vai ter que pagar o vencimento. E porquê? Porque surge esta obrigação de controle fiscal da comunicação das faturas emitidas. Ou seja, nós, até o mês seguinte à emissão da fatura, vamos ser obrigados a submetê-las no portal das finanças. O que está no decreto-lei é o dia 8 do mês seguinte, já está definido em Orçamento de Estado, passa para o dia 25 do mês seguinte, admitindo, como é óbvio, que o Orçamento de Estado vai ser aprovado nas condições em que se encontra. E o que é que nós vamos ter que comunicar? Vamos ter que comunicar todos aqueles documentos que eu falei até agora, ou seja, todos os documentos são importantes para efeitos de IVA, as faturas simplificadas, a nota ZEP, a nota de crédito e as notas de devolução. Todas elas terão que ser comunicadas à AT obrigatoriamente e obrigatoriamente para todos os contribuintes. Como é que podemos fazer isto? Por transmissão eletrónica de dados, ou seja, usando um exemplo que está hoje muito na moda, é a Casa dos Segredos da aplicação informática, porque nós vamos emitir uma fatura e antes de carregar no botão do imprimir, teremos que carregar, embora que virtualmente, num botão que diz submeter. Nós vamos emitir a fatura no programa e eu automaticamente comunicarei essa fatura à administração tributária. É uma das formas, não é a forma de todo que eu recomendo. Primeiro tem os constrangimentos informáticos, de hardware ou de software ou o que for, que nos impossibilitaram de começar esta reunião, por exemplo, a horas. Pode-nos acontecer também nesta obrigação fiscal. Por isso eu não aconselho. E há relatos, inclusive, que o sistema em web service, que é o que estamos a falar, é demasiado lento. Então, quando estivermos lá milhões a submeter faturas, muito pior. A segunda opção, para quem tem aplicações informáticas, é aquela que eu entendo que é ideal. Um ficheiro SAFT ou um ficheiro retirado a partir dos ficheiros SAFT da aplicação, que resume a informação que tem que ser submetida e nós pegamos nesse pequeno ficheiro, tem uns capas, colocamos, como fazemos hoje, numa declaração de IRS e colocamos no portal num processo muito simples, daqui a pouco tenho a oportunidade de vos mostrar, grosso modo, como é que será. Diretamente no portal das finanças terá outra maneira. Eu penso que as pessoas terão coisas melhores para fazer à noite do que estarem a pegar nos papéis e estarem a submetê-los no portal das finanças diretamente. Não aconselho, a que convivam e que não se dediquem a estas coisas. E depois, por via eletrónica, em termos de definir pela portaria do Ministério, grosso modo, já hoje nós temos uma aplicação da própria Administração Tributária onde fazemos a declaração de IRS e depois submetemos offline. É exatamente o mesmo esquema. Já existe essa aplicação, embora por falta de uma portaria ainda não esteja devidamente disponibilizada. Grosso modo, a forma de cumprir a obrigação para aqueles que já têm aplicação informática, e faz todo sentido que seja assim, é obrigatória a quem já usa a aplicação informática que a faça pelas duas primeiras opções. Ou o tal regime do web service, diretamente online com as finanças, ou então mediante o ficheiro SAFT, porque obrigatoriamente já tem que produzir e não faz outro sentido que não, o de ser também é obrigatório que a comunicação seja feita desta forma. Nós estamos a ver uma empresa que produza numa aplicação informática 1.000 de documentos e que depois peguem cada um desses 1.000 documentos por mês e os vá submeter manualmente no portal das finanças. Como é óbvio, parece natural. Para as restantes empresas que não adotam sistemas informáticos,
a solução passa ou então para a inserção manual no portal das finanças ou usar essa aplicação offline. Nós podemos sempre, em qualquer altura, alterar, ou seja, se eu estiver a utilizar papel, eu não serei obrigado a manter a submissão por papel desde que evolua para um sistema informático. O que é que isto quer dizer? Eu vou ter que decidir em janeiro como é que vou atuar com a administração fiscal e, se quisermos voltar um pouco atrás, se eu usar o web service, eu terei que usar o web service durante todo o ano civil. Se eu usar o SAFT, eu terei que usar o SAFT durante todo o ano civil. Mas se eu, porventura, estou a usar a inserção manual ou diretamente do portal ou por via de outra aplicação, eu vou poder, durante o ano, se evoluir para cima, ou seja, se evoluir no sentido da aplicação informática, eu vou poder alterar o método. Não vou poder fazer o downgrade, ou seja, não vou poder primeiro decidir que estava a utilizar ficheiro SAP e depois voltar à versão para papel. O que é que vai ser disponibilizado? Grosso modo, as grandes questões que estão na fatura. A identificação das partes, a identificação do documento e depois qual o valor dos bens que estão a ser transacionados, qual o imposto e para o caso de não haver imposto. Para o caso de não haver imposto, a razão que justifica não ter havido imposto. Ou seja, não vai haver no envio desta informação uma identificação clara de quais são os bens ou serviços que estão a ser transacionados, que a Comissão de Proteção de Dados assim não permitiu e por isso também é que nós não temos staff a controlar os estoques das empresas, exatamente porque não permitiria a Comissão de Proteção de Dados a disponibilização dessa informação. Para ter uma ideia do layout que vão encontrar, hoje se entrarem no portal das finanças, esta é a apresentação que a AT vos põe à disposição. O que vamos ter que fazer na altura, a partir então do dia 1 de fevereiro até o dia 25 de fevereiro pela primeira vez, é entrar nesta opção, na seta vermelha que diz fatura. Depois tem uma opçãozinha de envio de ficheiro para empresários no canto inferior esquerdo. Vamos procurar o ficheirinho que gerámos na nossa aplicação informática. E lá está guardado alguns no nosso computador, numa pen. Vamos selecionar esse ficheiro. Ele vai fazer um resumo, grosso modo, daquilo que é a informação que consta desse ficheiro, em números gerais, para nós podermos conferir se é efetivamente aquele ficheiro que nós queremos submeter. Faremos a submissão e recebemos uma mensagem como o ficheiro foi efetivamente submetido. Depois, será sempre possível, a partir do mesmo interface, verificar todos os ficheiros que nós submetemos e a situação em que cada um deles vai estar, uma vez que podem haver erros, e os erros terão que ser supridos, e quando entrarmos neste interface, também teremos essa relação de quais os ficheiros SAP entregue, a condição se já estão devidamente validados ou não, ou se estão pendentes de validação, ou se eventualmente há erros, e se houver erros, a obrigatoriedade de os reparar, de os corrigir. Quanto aos documentos de transporte, eu vou falar brevemente disto, só para terem uma noção do que é que irá acontecer. Isto vai ser muito complexo de colocar na prática. A própria administração fiscal tem muita dificuldade em perceber como é que isto vai funcionar, porque em termos teóricos funciona, depois em termos práticos vamos ver. Está sujeito a algumas alterações na versão final do Orçamento de Estado, mas grosso modo para ficar com uma ideia, porque esta ideia vai vigorar a partir de um dia 1 de maio. Vai ser assim. Ora, com mais pó para cima, com mais pó para baixo, com mais flexibilidade ou menos flexibilidade, isto entra em vigor dia 1 de maio. Grosso modo, o que é que nós vamos ter, a partir de 1 de maio? É a obrigatoriedade de um contribuinte que no ano anterior, no ano de 2012, termine com uma faturação, seja volume de negócios, transmissão de bens, prestação de serviços de valor superior a 100 mil euros, este contribuinte, a partir de maio de 2013, vai ser obrigado a comunicar os documentos de transporte de forma prévia à administração tributária. Ou seja, às 6 da manhã, vou ser benevolente, às 4 da manhã, quando o feirante for para a feira, vai ter que primeiro ir abrir o seu computador, gerar um documento de transporte e comunicá-lo à administração tributária.
fácil. E depois começa a viagem e vai para a feira. Se não fosse sério, era uma piada interessante. Grosso modo, que documentos de transporte é que nós temos? Os mesmos sempre, né? Temos a fatura, temos a guia de comércio ou a guia de transporte, documentos perfeitamente iguais ao nível da lei, e a nota de devolução para o caso do retorno. Como é que nós podemos emiti-las? São as mesmas formas de emissão que já tínhamos antes. Podemos emitir as guias ou os documentos de transporte de uma forma geral pela faturação eletrónica, pela aplicação informática que utilizamos. Vamos ter a possibilidade de as emitir no portal das finanças também e a possibilidade de emitir em papel. Ou seja, são exatamente as formas que nós hoje já tínhamos. Com esta novidade do portal das finanças, aparentemente, também vai permitir a emissão de guias de transporte. A ver, vamos. Este gráfico é um bocadinho mais complexo. Na versão que estamos a utilizar não nos permite aqui fazer isto por partes. Então eu ia-vos pedir um esforço que é tentar olharmos da esquerda para a direita com alguma calma. E já agora eu ia-vos pedir uma ajuda. Não tenho aqui uma forma de apontar, não. De forma que as pessoas vejam, não. Então vamos tentar, eu vou tentar seguir a ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo e ver como é que resulta. Documentos de transporte. Se o documento de transporte for uma fatura, tem uma grande vantagem. Se usarem a fatura como documento de transporte, estão dispensados a comunicar. Não sei tudo mal. Se vocês saírem daqui da vossa instalação com determinada mercadoria, que já vai com destino, emitem uma fatura, e se a fatura for emitida pela forma da fatura eletrónica, o programa informático, no portal das finanças, ainda vamos ver como, não precisam de comunicar. Porquê? Porque até o dia 25 vão ter que comunicar a fatura. Então não vale a pena estar a comunicar duas vezes. Comunicamos só. Se a fatura for submetida ou elaborada em papel, porque podem, aí já tem uma obrigação de comunicação. A obrigação de comunicação passa por comunicar para o telefone a disponibilizar um call center, a disponibilizar pela administração tributária, onde nós vamos, em papel, comunicar quais são os elementos da fatura, os elementos essenciais, e depois, 5 dias após termos feito isto, teremos que ter o cuidado de submeter estes dados. Isto aqui vai haver uma pequena alteração, porque o vai mostrar a esquerda os nossos comentários. Está? Então, as formas de emissão, como se dizia, assim é mais fácil. Teremos estas 4 formas de emissão de documentos de transporte, em eletrónica, o programa informático certificado ou elaborado pela própria empresa, o portal das finanças ou então a guia de transporte ou documento de transporte em papel. Vamos excluir para já então a fatura, voltamos um bocadinho atrás. Comunicação destes documentos de transporte. Antes de nós iniciarmos o transporte, temos que comunicar à AT, aquilo que vos dizia, antes de sairmos do estabelecimento, nós vamos ter que comunicar. É uma comunicação prévia, ou seja, também não tem que ser na hora. Nós, no dia anterior, já hoje fazemos isto, uma empresa que segunda-feira começa a distribuição, em horário diferente dos serviços administrativos, pode emitir as guias de transporte, os documentos de transporte para segunda-feira. Na sexta-feira não tem problema nenhum. Existe uma elaboração prévia com a referência que o transporte se inicia na segunda-feira. Não traz qualquer problema. Quando falamos de comunicação prévia, desde que seja possível, não tem que ser na hora, a qualquer altura antes de iniciar o transporte, mas sempre antes de iniciar o transporte. Se nós adotarmos sistemas eletrónicos, nós faremos a transmissão eletrónica dessa guia de transporte. Aí não me parece que haja outra solução senão o web service, porque senão não estou a ver a fazermos um fecheiro para cada guia de transporte. Terá que ser em web service. Toda a gente vai ter que ter uma ligação à internet a funcionar antes de iniciar o transporte. E se for eletrónica,
ou seja, a partir daqueles formatos de documentos eletrónicos, quando fizermos a submissão, essa fatura eletrónica vai receber um código de identificação que dispensa a impressão do documento de transporte. Se for transmissão eletrónica, há um lugar à impressão do documento de transporte. Há uma alteração no Orçamento de Estado que nos diz que esta impressão, desde que seja por transmissão eletrónica, seja qualquer um destes três sistemas, vai gerar um código e não vai ser necessária a impressão para nenhum destes documentos eletrónicos, seja fatura eletrónica, programa informático ou portal das finanças. Isto é uma falsa questão, na medida em que estamos a falar apenas de uma obrigação fiscal. Agora, não estou necessariamente a ver qualquer um de nós a transmitir bens, a transportar bens para o cliente e a não ficar com o documento em como aquelas mercadorias chegaram, foram recepcionadas e não tinham defeito. Por isso o papel vai ter que continuar a existir. O que não vai ser necessário é apresentá-lo às entidades, à GNR no caso, ou às brigadas de controle fiscal, se formos mandados parar na estrada. Aí, se formos mandados parar na estrada, é que realmente não precisamos de mostrar o papel, basta-nos dar-nos um número. És o 5001. Portanto, ele vai lá com o 5001 ao seu terminal que está na viatura e consulta o documento de transporte e faz a devida conferência. Agora, em boa verdade, todos vamos continuar a imprimir documentos porque é impossível nós deixarmos uma mercadoria num cliente sem termos a prova de que a mercadoria foi recepcionada e não apresentava defeitos, como é hoje. Mas pronto, está pensado assim. Se for em papel, então teríamos o problema do telefone. Emitimos em papel, telefonamos para o call center, damos os elementos essenciais do documento de transporte, que já fazemos hoje, e depois 5 dias depois vamos lá ao portal, até 5 dias, e submetemos a informação no portal para que fique registada a dita documento de transporte. O que se fala para as pessoas que, quando leram isto pela primeira vez como eu, pensámos que ia acabar o desemprego em Portugal, porque são milhares de empresas a ligarem para um número de telefone, a dimensão do call center para atender todas estas pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana, o desemprego em Portugal terminava. Era uma boa notícia para nós, ainda entregávamos eventualmente alguns vizinhos espanhóis, que também lá têm muita gente no desemprego. O problema é que isto foi substituído, não vão ser pessoas a atender o telefone, vai haver um gravador que vai responder de forma automática à vossa chamada, ou seja, nós vamos exatamente estar a falar para o boneco, porque o gravador vai registrar a nossa chamada, só para efeitos de registro, e automaticamente vai devolver um número, és o 5001. E a partir daí passamos a ser o 5001 a circular na estrada. Em caso de inoperacionalidade do sistema, ou seja, temos um sistema eletrónico todo montado e o sistema está inoperacional. Há falta de internet, o hardware avariou, ali como o meu computador portátil, coisas deste género. Qual é a solução? Só há uma, é ligarmos para o mesmo call center. Ligamos para o call center, gravamos a informação essencial do nosso documento de transporte e depois temos 5 dias úteis seguintes para submeter novamente esse documento de transporte no portal, como deveríamos ter feito se o sistema estivesse a funcionar. A inoperacionalidade que se fala é uma inoperacionalidade de acesso à internet toda a aplicação, numa leitura mais restrita. Eu, pessoalmente, tenho uma leitura mais ampla. Temos situações em que é de todo impossível emitir um documento de transporte. Posso-vos dar um exemplo prático no transporte de romaria do Pinhal para uma serração. É de todo impossível nós pesarmos o carro quando ele está a carregar, por isso não há outra solução se não continuarmos a emitir o papel e depois fazemos a recolha. Acho perfeitamente pacífico, porque não vejo como é que determinadas empresas iriam resolver o problema. Tínhamos dois problemas. Um podia ser o operador, que não tinha capacidade, o conhecimento de fazer, e isso era um constrangimento. Acerca da formação, tudo bem, mas também sabemos que não é assim propriamente fácil fazê-lo. E depois tínhamos outro problema, temos uma balança em todos os pinhais onde vamos cortar a romaria. E é impensável ter. Por isso esta inoperacionalidade temos que pensar no sítio do lado. Agora, eu também não aconselho é que façam disto qualquer coisa sirva de inoperacionalidade. Não tinha papel, não tinha tinta. Não me liguei a pen, dava muito trabalho. Isso não é inoperacionalidade. Por isso, vamos tentar ser um bocadinho coerentes.
Como vos dizia, já apareceu aqui no canto inferior esquerdo, o documento de transporte também pode ser uma fatura. Se for uma fatura, podemos emitir em papel e aí teremos que comunicar para o call center para ficar registada e depois inserir essa informação. Se for a emissão pelos sistemas eletrónicos, então aí não há nada para comunicar, porque a fatura será comunicada a seu tempo e o documento de transporte necessariamente tem que ser impresso, mas teria que o ser sempre por efeitos de controle. Não se pode imaginar esta situação de outra maneira. O que é que vamos disponibilizar? O que desejamos, ou seja, a informação dos destinatários. Podemos ter aqui uma questão, a questão dos destinatários desconhecidos, né? Ou seja, o tal guia de transporte global, não leva um carro carregado com mercadoria, não identifica um destinatário, sou eu próprio, e acontece exatamente o que acontece hoje. Nós, sobre aquele documento de transporte, iremos emitir documentos de venda ou documentos de entrega ao nosso cliente e por essa via serão esses documentos que depois serão recolhidos como documentos de transporte. Se o fizermos em papel, com a obrigatoriedade de comunicar no tal prazo de 5 dias após a dita emissão. Para além desta identificação das partes, o local de carga e descarga e a hora de início do transporte, com esta alteração do artigo da caractere 198, não se introduziu na lei uma coisa que nunca lá esteve e que às vezes gerava alguma controvérsia. Nunca esteve, nem pode estar num documento de transporte a data e a hora de fim do transporte. Porque é impossível, é um facto que é impossível de controlar com o contribuinte. Se tiver uma avaria a meio do caminho, eu posso me atrasar 5 minutos. Por isso, eu não posso colocar uma data de fim de transporte. O que nós somos obrigados a colocar é onde é que carregamos, onde é que vamos descarregar, e aí temos visto alguns processos de contornação, porque descuramos este aspecto onde é que vamos descarregar e colocamos lá a morada do cliente e depois a morada do cliente é no Porto e nós estamos a descarregar no armazém em Aveiro, e isto dá coima. E a data e a hora de início de transporte. Ou seja, se quiser emitir hoje uma guia para iniciar o transporte daqui por um mês, nada na lei me proíbe de fazer. Nós temos que emitir necessariamente de forma prévia. O problema da hora de fim de transporte não se põe, nem nunca se colocou. Nem nunca se colocou. No caso de chegamos a um local, isto acontece com alguma frequência, né? A mercadoria não é aceita, total ou parcialmente, ou tivemos que alterar o destino, porque era suposto descarregarmos no armazém A e tivemos que ir para o armazém B, que é de uma tão qualidade. O que temos que fazer é um documento de transporte com essa alteração, se tivermos essa possibilidade. Se tivermos que fazer à mão, faremos à mão, porque não temos outra possibilidade de fazer no momento, com aquela obrigação de recolher essa informação e de fazer sempre a referência ao documento original. Sempre a referência a que esta alteração, neste documento de transporte, resulta da guia de transporte número 10, que eu agora vou emitir a número 11 manual, e depois é de recolher para o sistema, porque vou ter que ir do espaço A para o espaço B, de um local A para um local B, e isso não estava previsto quando eu saí do meu armazém. E depois destas identificações, necessariamente a designação de bens em quantidades, a descrição que se entenda, que seja perceptível, do senso comum, que se consiga ler e que qualquer pessoa consiga perceber o que é que está a ser transportado, e as respectivas quantidades. Em lado nenhum tem que estar o valor do documento da mercadoria transportada, nunca esteve e não tem que estar, salvo se, como é óbvio, usar a fatura, mas aí é por questão de usar a fatura, não é por questão... É por questão de fazer da fatura um documento de transporte e não por ser obrigatória a emissão desse valor. No caso, então, da fatura, faremos uma fatura como faremos todas as outras, como fizemos sempre, quando temos o cuidado, temos um número de vias suficientes, e no mínimo teremos que levar duas, porque se formos interpelados pelo caminho pela inspeção, teremos que pelo menos deixar uma e manter a outra para acompanhar a mercadoria. E com isto eu terminava a minha apresentação. Penso que não tomei muito tempo, se calhar tomei. Tem algumas questões para colocar, entretanto, que eu vou, no fundo, vou fazer as perguntas em nome dos dois quem as colocou ali no chat. Uma delas tinha a ver com
se é possível emitir faturas simplificadas para IPSS. Em princípio, não. Depende da razão de ser da emissão da fatura. E a razão de ser é simples. Aqui, as IPSS, na maior parte dos casos, estão sujeitas a um regime especial, por exemplo, IVA. E ao prestarem um serviço que esteja sujeito a um regime especial, aquela menção obrigatória, tentar colocar-vos aquela menção obrigatória, como não existe na fatura normal, os regimes especiais não podem usar fatura simplificada, não tem campo. Como não tem campo, vão ter que usar a fatura normal. Mas não façam disso um bicho de sete cabeças. Em boa verdade, o problema da fatura simplificada ou da fatura normal não são iguais. Quer dizer, é mais uma questão de formulário do que de preenchimento de campos. Porque os campos são grosso modo, os que importam são os mesmos. Por isso não. Acho que esta fatura simplificada foi para tentar resolver o problema dos cafés, grosso modo, de quem vende um café. Só que depois esqueceram-se dos regimes especiais, não previram isto na fatura simplificada e quase ninguém vai utilizar isto. Mas é possível emitir faturas sem número de contribuinte? Sim, já era não é possível emitir o NIF. O NIF só é obrigatório, o número fiscal só é obrigatório quando nós estamos a falar de sociedades, o nosso cliente é uma sociedade ou é um empresário. Aí sim que há a menção obrigatória do número de contribuinte para pessoas que sejam empresários ou sociedades. Todos os outros é obrigatório a partir do momento que o cliente diga quer o meu número de contribuinte nessa fatura simplificada. Eu tenho que o colocar com o mesmo suporte com que estou a fazer a fatura. Não colocam, consumidor final. Outra questão que estava aqui era as guias de transporte. Como é que nós podemos fazer as guias de transporte quando não temos sistema? Quando isso de alguma forma já foi respondido? Faremos em papel. Manualmente. Faremos em papel. Nós temos que fazer sempre a comunicação. Faremos em papel. Grosso modo, não tem sistema. Faço a guia de transporte em papel. Ligo para o call center do Portal das Finanças e informo. Atendeu o gravador e digo, eu sou representante do contribuinte tal, vou de Viseu para Mangual, vão haver estas mercadorias, a hora de início de carga, os momentos que ao fim e ao cabo é ler o papel, ler o documento que acabaram de preencher e em resposta automática, dar-vos lá um código que serve de validação desse documento. Passam 5 dias, no máximo, nesse intervalo de 5 dias, tem que arranjar a forma de comunicar o documento de transporte à administração tributária. E as guias entre armazéns funcionam também como guias de transporte? Elas circulam, é exatamente igual. Só a única diferença é que o destinatário e o remetente e o destinatário são exatamente a mesma pessoa, mas têm que estar comunicados. E os documentos para débito de juros? Os documentos é como se utilizam? Nota débito. Não, nota débito. Nota débito. Não é? Nota débito. Eu coloquei aqui também uma questão que era se a mercadoria constante na guia de transporte tem que ser exatamente igual à mercadoria de taxa. Ela tem que ser igual. Vamos lá ver. A mercadoria que está a ser transportada, em teoria, é a fiscal que está a ser vendida. A questão é, se há uma devolução, se há uma não aceitação, se há uma não conformidade, o que teremos que fazer é necessariamente o tal documento de transporte de alteração. Se tiver a possibilidade de estar a ver, onde está amarelo, há uma alteração no destino ou a não aceitação total da mercadoria, ou parcial, eu farei um novo documento de transporte. Em princípio só há uma solução, que é ser manual, né? A não ser que as viaturas tragam um sistema que permite emitir documentos de transporte. Farão um novo documento de transporte, onde fazem ou alterações que houver lugar a fazer, nomeadamente no local, de destino, ou então a devolução, onde fazíamos antes, nós usávamos o mesmo documento para fazer as anotações das não conformidades, e esse mesmo documento que serviu para remeter a mercadoria servia também para fazer a devolução da mercadoria, com a anotação. A partir de agora não, tem que ser documentos autónomos, mas não me parece que haja algum problema em ser em papel. Com a obrigação de comunicar. É possível termos, por exemplo, emissão de faturas informáticas e as guias de transporte no papel? Não. Nós, quando adotarmos o sistema, temos por regra que o adotar por sistema informático, por exemplo. E ao fazermos isso, tudo tem que sair do resultado do sistema informático. O que não sair do sistema informático é tudo por razões de inoperacionalidade. E a inoperacionalidade tem que ser justificada. Eram as questões que havia aqui para colocar. Se entretanto, se quiserem colocar mais alguma questão,
final ainda ter mais algumas coisas. Eu vou, entretanto, agora mostrar como é que estas alterações vão influenciar o Leanwork e o funcionamento do Leanwork. Ora bem, vamos ver então aqui a parte do Leanwork e ver as alterações, e neste caso vamos centrar apenas nas melhorias e nas alterações que foram feitas para acomodar estas alterações fiscais. Aqui o Dr. Sérgio falou há pouco que tínhamos a ver, que passava a haver apenas dois tipos de documento, basicamente, que seriam faturas, notas de débito, portanto, no caso, seriam portanto, faturas simplificadas, notas de débito e notas de crédito, são 4 tipos de documento, mas 2 tipos de documento de débito. E para isso, nós utilizamos nos tipos de movimento, eu utilizei aqui o nosso menu de favoritos para colocar cá as questões, aliás, as opções que vou precisar, e temos então aqui nos tipos de movimento, na configuração dos tipos de movimento, passamos a ter cá também a possibilidade de indicar qual é o tipo de documento que está associado. Ora bem, falou-se há pouco a questão das vendas a dinheiro, das faturas, como é que se ia tratar. Nós resolvemos isto de uma forma relativamente simples para o utilizador, que é, ele vai manter tudo exatamente igual, portanto vai continuar a fazer vendas a dinheiro, vai continuar a fazer faturas da série A, faturas do armazém, faturas seja o que for, todos os tipos de movimentos exatamente igual como tinham, com uma diferença é que vão passar a ter uma designação e uma identificação para o envio fiscal, portanto, para a comunicação fiscal, diferente. Ou seja, uma venda a dinheiro, em termos fiscais, passa a ser uma fatura. Uma fatura é uma fatura também, etc. Mas, portanto, nós temos apenas, em termos fiscais, é que alteramos a designação. A designação e a forma de comunicação. Tal como foi dito há pouco, também temos faturas simplificadas. Eu também não aconselho a utilizar faturas simplificadas, porque, no fundo, se tem apenas alguns dados que não são obrigatórios, mas não vejo vantagem nenhuma em utilizar faturas simplificadas, até porque depois tem limites que poderão ser constrangedores. Por exemplo, só poder emitir uma fatura simplificada no valor de 100 euros para tratamento de IVA, o que poderá ser um pouco complicado a gente estar a fazer uma fatura e afinal aquilo estava a 101 euros e já não podemos fazer, já temos que anular aquilo que eu ia fazer depois uma fatura normal. Portanto, eu julgo que não há nenhuma vantagem em utilizar a fatura simplificada. Contudo, isso está previsto e, portanto, também está previsto em termos do Leanwork e pode ser utilizado. Uma outra situação que tem a ver, que decorre também desta alteração, tem a ver com a forma como vamos exportar os dados. Portanto, ou seja, todos os dados vão ser obrigados a fazer a exportação de dados, aliás, todos os dados vão ser necessários a exportar, e é importante nós termos aqui, portanto, a forma como vamos fazer esta exportação. Neste caso concreto, há um outro elemento que tem a ver com a autofaturação e que são documentos que passam também, embora sendo documentos de compra, passa a ser obrigatório a sua comunicação tal como se fosse um documento de venda. Isto é, nós temos o documento de... Quando nós emitimos um documento, quando nós nos substituímos, digamos assim, ao próprio fornecedor, é o caso de compra de bens em segunda mão, é o caso de compra de sucatas, é o caso de compra de outro tipo de mercadorias, de produtos agrícolas, etc., em que o cliente se substitui ao fornecedor na sua emissão. E, portanto, isto chama-se autofaturação e passa a ser obrigatório também fazer essa comunicação. E, portanto, isso foi também calculado no próprio configuração do documento. Outra alteração que decorre desta situação
do Decreto-Lei 197 e 198, que já falamos, tem a ver com a questão das isenções ou das taxas isentas de IVA. As taxas isentas de IVA passaram a ter, aliás, as tabelas isentas de IVA passaram a ter, as mercadorias, passaram a ser obrigatório fazer a menção de que, qual era o artigo que corresponde a essa isenção. Isso já era, essas designações foram alteradas e passaram a estar, digamos assim, tipificadas e com uma codificação. Isso quer dizer que, nesta altura, eu tenho as codificações devidamente colocadas na aplicação, de forma a que, quando eu tenho uma taxa zero, portanto, em que a mercadoria é isenta, eu vou indicar por que motivo aquela mercadoria é isenta. E neste caso, vai ter um código associado, de forma que, quando é comunicada esta informação, seja facilmente interpretada por eles e saibam porque é que está a pôr a taxa zero. Isto vai, portanto, existe aqui a tabela de todas as isenções e, basicamente, temos então já uma tabela definida para cada uma das tabelas de taxa zero isentas. Ora bem, foi também aqui acrescentado, nós tínhamos isso em termos de tratamento de SAP, mas nesta altura colocamos isto no tipo de movimento para ser mais fácil a sua comunicação, nomeadamente o facto de termos logo aqui, se estamos a tratar de uma tabela de IVA do continente, da Madeira, dos Açores, e isto vai ter a ver também a forma como é comunicado, bem como também a classificação, digamos assim, da própria taxa de IVA. Uma das situações que é necessário também definir e que tem a ver com aquilo que foi falado há pouco, das diferentes formas de comunicar a informação, é definir, em termos de aplicação, como é que nós vamos trabalhar essa mesma comunicação. É importante que existam estas duas possibilidades, a transmissão em tempo real e também a transmissão através do fecheiro SAP, ou a extração do fecheiro SAP, como falou muito bem de outras vezes. O que acontece aqui é que, mais uma vez, eu não aconselho ninguém a que utilizem em tempo real. Já foi referido que existem vários problemas, a plataforma não está afinada, os web services estão extremamente lentos e, portanto, poderá criar muitas complicações em termos de comunicação. Portanto, a forma que eu aconselho e que eu julgo que seja mais indicada, pelo menos nesta fase, acredito que daqui a um ano as coisas possam estar diferentes, mas como nós só podemos mudar de ano em ano, não aconselho ninguém a que nesta fase utilize portanto, a transmissão em tempo real. E, portanto, mas sim a transmissão através do fecheiro SAP. Portanto, isto aqui é definido em termos da própria personalização da aplicação, de forma a que ele sabe a maneira como é que vai ser exportado o respectivo fecheiro. Existe aqui uma situação que é a seguinte, que embora não tenha propriamente a ver com a decorrência da aplicação destes artigos, mas que é extremamente importante ter-se a noção que nós, todos os anos, e nós sabemos isso, todos os anos é necessário colocar os números dos documentos a zero. Ora bem, para facilitar isso, e uma vez que, se nós colocamos aqui no dia 1 de janeiro, e tentar fazer aqui, por exemplo, uma venda a dinheiro, e aqui já vamos entrar então numa situação tática, que já vamos ver como é, ele vai-me dizer, como vocês já sabem, que o número deve começar no 1 sempre no início do ano. E, portanto, mudou de ano, é obrigatório que que comece no 1. Para isso, nós colocamos uma opção, e que eu acho que é extremamente interessante, tem a ver aqui na numeração dos documentos,
eu poder fazer o azaramento de todas ou de algumas numerações. Portanto, eu posso selecionar aqui quais são as numerações que pretendo azarar. Portanto, ele mostra-me todas as numerações que eu tenho em aberto e vou-lhe dizer ou quero azarar todas, ou então azero apenas aquelas que pretendo. E, portanto, isto terá que ser feito no início do ano. Eu vou azarar aqui, por exemplo, a venda a dinheiro apenas. Ok, dinheiro. Ele pede 3 vezes a confirmação, para que não haja qualquer dúvida de que é assim mesmo que a gente pretende. Ora bem, e nesta altura, sim, já posso fazer então uma venda a dinheiro. Vamos ver como é que funciona isto da venda a dinheiro e o facto de eu estar a continuar a chamar venda a dinheiro. Para todos os efeitos, em termos práticos, não alterou absolutamente nada. Portanto, eu vou colocar aqui venda a dinheiro e automaticamente aqui no topo vai aparecer que isto vai ser tratado como se fosse uma fatura. Portanto, em termos fiscais, isto é uma fatura. Em termos de gestão, em termos internos, eu continuo a dizer que é uma venda a dinheiro. É uma fatura que é paga, que foi paga. Pronto, eu chamo-lhe venda a dinheiro, podia chamar a diferença. Muito bem, vamos então pôr aqui, só para vermos quais são aqui as diferenças. Ok. Um produto, tirar. Ora bem, o que acontece aqui é que eu, ao fazer a minha venda a dinheiro, matrícula obrigatória, já existia as formas de pagamento. Portanto, como é uma venda a dinheiro, vou ter que indicar quais foram as formas de pagamento deste mesmo documento. Desta maneira, eu poderei colocar aqui que foi através de um cheque ou número XPTO e vamos ter então uma fatura, e reparem que há aqui um pormenor, eu coloquei isto a partir do dia 1 de janeiro, exatamente porque antes do dia 1 de janeiro a venda a dinheiro chama-se venda a dinheiro. Portanto, eu não tenho que alterar o meu tipo de documento por esse facto. Por isso, simplesmente, a venda a dinheiro, a partir do dia 1 de janeiro, vai passar a chamar-se fatura. E é uma fatura com o número VV13, que tem a ver com o ano, série 1, que tem a ver com o armazém, número 1. Portanto, eu vou ter a fatura VV número 1. Isto, para todos os efeitos, em termos internos, é uma venda a dinheiro. Processa-se como uma venda a dinheiro. Tenho aqui as formas de pagamento, portanto, em que indica como é que nós recebemos ou como é que foi feito o pagamento deste documento. E, portanto, funciona tudo exatamente da mesma maneira, só que chama-se fatura. E quando for comunicado, também é comunicado como sendo fatura. Praticamente, assim cumprimos a lei e não temos impacto, digamos assim, na gestão da própria empresa e da maneira de funcionamento. Ora bem, outra situação que se falou aqui há pouco foi a questão da autofaturação. E isto também tem a ver com documentos, mas neste caso já estamos a falar de documentos de fornecedores, porque, no fundo, a autofaturação é quando nós nos substituímos ao próprio fornecedor da emissão do documento. Então, se eu puser aqui uma MyF, que eu defini aqui como sendo autofaturação, eu vou indicar qual é o fornecedor e, da mesma maneira, nas linhas de documento, portanto, da mesma forma, e aqui já... E aqui vou mostrar uma outra situação, outro melhoramento, por assim dizer, que foi efetuado e que também tem a ver com estas alterações. É o seguinte, portanto, neste caso eu estou a fazer uma autofaturação para produtos isentos na compra. Ora bem, portanto, eu no documento tenho lá a dizer que aliás, no produto, tenho lá a dizer que vendo com IVA, mas quando estou a comprar é isento, mediante o artigo que lá está, que foi definido.
E, ao fazer isto, ele automaticamente vai incluir no próprio documento de compra, portanto, isto tem a ver com a atualização de preços, como vocês já conhecem. Há aqui também algumas melhorias em termos desta base da atualização dos preços, que me permite, por exemplo, selecionar quais são as colunas que passam a estar visíveis, etc. Portanto, bem como se estou a trabalhar com mercadorias com valor de IVA incluído ou sem IVA incluído, etc. Portanto, existe aqui algumas melhorias, mas que não vamos agora falar nisso, porque, efetivamente, isto já vai um pouco longo. Ora bem, estava eu então a dizer que temos o documento, em que é uma fatura da mesma forma, que diz aqui documento de autofaturação. Isto é, esta menção é obrigatória, tem que constar no próprio documento, e foi incluída aqui, então, as alíneas referentes à isenção do IVA. Portanto, neste caso, a isenção do IVA é apenas uma, portanto, o artigo que corresponde é apenas uma. Se houvesse mais, ele indicava aqui a linha A, B, C, de forma a podermos ter aqui uma lista de todas as alíneas que foram utilizadas na isenção do IVA. Este documento, como já falamos há pouco, tem também a obrigatoriedade de ser comunicado às finanças exatamente da mesma forma, portanto, com um número portanto, até ao dia 25, tal como se fosse uma fatura normal de venda. Muito bem. Finalmente, para completarmos estas alterações, temos então a parte da exportação da informação propriamente dita. E, neste caso, temos a exportação de dados para a autoridade tributária. Neste caso, poderemos dizer aqui que é de janeiro, que ele assume automaticamente o mês anterior. E temos aqui uma situação que é, eu posso emitir do mês inteiro ou apenas parcial. Em termos de lei, é possível transmitir quantas vezes se pretender. Portanto, eu posso, se assim o entender, todas as semanas fazer a exportação dos dados, ou todos os dias até, em alguns casos, mas não vejo grande vantagem. E existe depois aqui a possibilidade de fazer também os fecheiros semanais. Ora bem, se nós tivermos poucos documentos, o fecheiro produzido será um fecheiro relativamente pequeno. Agora, se tivermos muita quantidade de informação, e principalmente porque, embora na lei diga que não é obrigatório ter as linhas dos documentos, em termos práticos, se nós enviarmos um fecheiro sem linhas de documento, ele não passa, dá erro. A portaria das guias de transporte já existe. A portaria do Estado já está ainda está, exatamente. E, portanto, esse problema das linhas vai ser cumprido nesta portaria a publicar essa portaria. Exatamente. Bom, mas o que é um facto é que, em termos de aplicação, nós tentamos submeter e o fecheiro só passa mesmo quando tem as linhas de documento. Ora bem, se tivermos muitos documentos com muitas linhas, como é obrigatório fazer o envio de todas as entidades, portanto, que isso também faz parte mesmo do SAP simplificado, é obrigatório enviar as entidades. E como temos que enviar as linhas, temos que enviar também o fecheiro de produtos. Portanto, isso então já gera informação, uma quantidade de informação relativamente grande. Nós experimentamos com muita quantidade de informação e chegamos à conclusão que os fecheiros podiam ser relativamente grandes e que o que dificultava o envio através da plataforma. Dessa forma, e para este tipo de situações, nós colocamos aqui que gera automaticamente fecheiros semanais, ou seja, eu de um mês vou dividi-lo em 4 semanas, de forma a que ficam fecheiros relativamente pequenos e é fácil de comunicar com a plataforma. Existe aqui a possibilidade de fazer a reexportação de dados. Como estamos a ver, ele automaticamente vai marcar todos os documentos à medida que os vai exportando. Se por qualquer motivo for necessário fazer a reexportação, porque houve algum problema na validação, assim, existe então aqui a possibilidade de fazer essa reexportação de dados.
Há um dado aqui muito importante que tem a ver aqui com estas aplicações que nós temos aqui, que todas elas são obrigatórias, é obrigatório que façam a transmissão dos dados, que é o caso do Inwork, que vocês conhecem. O Inwork Mobile, que tem a ver com os PDAs que andam na rua, portanto, todos os documentos que sejam emitidos, obrigatoriamente têm que ser também transmitidos para a autoridade tributária. E também o InSales, portanto, aquilo que vocês conhecem, que alguns de vocês conhecem, que tem a ver com os cafés, com os restaurantes, portanto, aqueles ecrãs táteis, que temos a aplicação que é o InSales, e que também obriga a que seja feita a comunicação. Acontece, porém, que todos esses produtos, esses nossos produtos, funcionam integrados. E é possível fazer apenas uma única comunicação de todos esses sistemas. Isso foi previsto em termos de lei e quer dizer que eu não tenho que me preocupar em fazer a transmissão de dados de uma aplicação, depois da outra e depois da outra. Portanto, eu de uma única vez faço o envio da informação do Inwork, portanto do ERP, do Inwork Mobile dos PDAs, portanto da mobilidade, e do InSales, que tem a ver então com as POS. Portanto, isso foi tudo automaticamente definido. Portanto, eu aqui, nesta altura, tinha que, posso fazer o envio. Ele aqui neste caso está-me a dizer que tenho uma taxa que não tenho lá a tabela viva, pois eu há pouco fui lá, mas não a coloquei. Mas, portanto, seria gerar o fecheiro automaticamente. Eu posso ter, inclusivamente, não sei se tenho apenas uma taxa de IVA isenta. Se for assim, coloco cá uma codificação qualquer e já está. Uma qualquer, está bem? E, portanto, a exportação de dados, nós vamos agora aqui, já temos que. Portanto, e nesta altura, ele informa-me quais são os documentos que está a fazer a transmissão. E diz-me ele que é a fatura, que é da fatura número 1 à número 1, portanto, mas dir-me-ia quais eram os limites que estava a fazer, a venda a dinheiro da número 1 à número 1 e a fatura de autofaturação, que é, no caso, da número 1 à número 3. Portanto, vai-me indicar todos os documentos, os limites dos documentos que estão a ser enviados para a autoridade tributária, faço a exportação, ele gera o fecheirinho rapidamente e é só então submeter, tal como foi referido há pouco pelo Dr. Sérgio. Muito bem, eu tinha aqui outras melhorias que foram feitas que são também importantes e que era importante que vocês conhecessem. Contudo, devido ao avançado da hora, por assim dizer, se calhar deixamos isto para outra oportunidade e faremos depois então um webinar com estas alterações para quem efetivamente estiver interessado em conhecê-las, estas melhorias que foram efetuadas no Inwork e também eventualmente dar alguma formação mesmo como é que elas funcionam. Estamos disponíveis para qualquer outra questão que queiram colocar, entretanto, se houver ainda questões a responder. Aparentemente há aí uma discussão no chat que eu vou tentar assim sintetizar. Ora bem, a questão da exportação, estamos ali como é que é feita a exportação. Portanto, a exportação eu já exemplifiquei agora como é que é feito. Portanto, é de uma forma bastante simples, basta ir à opção de exportação de dados para o fecheiro, não é esta a questão? Não, atenção, existem duas maneiras, como foi falado há pouco, duas maneiras de fazer o envio. Uma delas é através do envio automático, mas este envio automático é, cada vez que eu faço um documento, ele tem que ser transmitido por web service para a plataforma da autoridade tributária. Existe outra maneira que tem a ver com a produção do fecheiro SAP e todos os meses nós temos a obrigatoriedade de até ao dia 25 do mês seguinte
colocar este fecheiro SAP na plataforma. Não existem outras maneiras. Portanto, se quiserem optar pelo web service, que eu não aconselho a ninguém, podem fazê-lo. E dessa maneira já não têm que se preocupar no final do mês a fazer a transmissão. Agora, isto é em teoria, porque depois o web service vai estar indisponível e depois vai ser, não sei ainda muito bem como é que isso seria ultrapassado. Mas o que é um facto é que pelos testes que nós fizemos e pela dificuldade que existe em aceder a esse web service, não aconselhamos ninguém, até porque cria alguns constrangimentos. Cada vez que eu faço uma fatura, tenho que estar online, tem que estar a plataforma disponível, tem que estar tudo a funcionar bem para eu conseguir colocar lá a informação. Portanto, eu não aconselho, mas existe essa possibilidade. E só existem essas duas possibilidades. Ou é por web service, e é cada vez que eu faço um documento, ele é automaticamente enviado, ou através do fecheiro SAP. Exatamente, está-me a chamar aqui a atenção do Dr. Sérgio, que é muito importante. Isso tem que ser decidido no dia 1 de janeiro. Portanto, têm estes dias para pensar bem como é que vão fazer e, a partir do momento em que decidem no dia 1 de janeiro, têm que acarretar com essa decisão até 31 de dezembro. Portanto, não há maneira de depois chegar a meio do ano e alterar. Esse é também um dos motivos que eu não aconselho, de maneira alguma, a que utilizem o web service. Utilizam o SAP deste ano. Se para o próximo ano as coisas estiverem mais estáveis em termos de web service, sim senhor, aí depois poderemos pensar noutra solução. Mas para já, eu não aconselho ninguém. O Inur... Não, mas é isso que eu estou a dizer. Existem duas maneiras e não existe uma terceira. Eu gostava que houvesse uma terceira, que era ótimo, que era haver uma forma automática de fazer o envio do SAP. Se houvesse um web service para fazer o envio do SAP, ótimo. Ou seja, eu chegava ao fim do mês e ele automaticamente fazia o todo. Mas não foi disponibilizado isso. Portanto, não é opção. Existem só duas opções. Ou é, cada vez que eu faço uma fatura, envio, ou então tenho que gerar o fecheiro para fazer no final de... aliás, tenho que gerar o fecheiro no final do mês para fazer o envio. E ir ao portal manualmente. Pois, se houvesse forma de nós podermos enviar automaticamente, mas não há. Não foi colocado isso. Portanto, depois de gerado o SAP, como é que se envia? Como foi explicado na apresentação do Dr. Sérgio, existe na plataforma, é só selecionar o fecheiro e envio. Portanto, é bastante simples, isso depois podemos explicar melhor em termos de formação, ou mesmo qualquer dúvida que coloquem, mas é bastante simples. Agora, tem que ter a responsabilidade de o fazer. Portanto, todos os meses é da vossa responsabilidade de fazer isso. Do próprio. Exatamente. Portanto, vai ser feita a disponibilização de slides, portanto, aí já vem exatamente qual é o ambiente e a forma de fazer o envio do fecheiro SAP. Ok. Aparentemente havia aí uma questão que eu não tinha apanhado, que é se vão compras e estoques. Não. À semelhança do que acontecia já no SAP, as compras e os estoques não são comunicados, com exceção da autofaturação. Portanto, a autofaturação é uma compra, sem dúvida, mas no fundo nós estamos a substituir ao próprio fornecedor, na emissão do documento ao próprio fornecedor, e é por isso que é necessário fazer a comunicação. Portanto, a ideia é muito simples. Quem emite o documento, comunica. Por exemplo, numa situação de devolução que colocava há pouco no chat, eu tenho uma devolução, como é que eu agora resolvo o problema da devolução? Bem, se nós, enquanto vendedores, não tivermos a capacidade de produzir o documento de transporte, nada impede que o nosso cliente, e ele próprio, nas suas instalações, ao fazer a recepção, porque tem os meios técnicos, emita um documento de devolução ao seu fornecedor. Emite o documento, comunica ao ele. Mas fica, por essa via, também resolvido a questão da comunicação. A ideia é que quem faz um documento, comunica. Acho que este esclarecimento foi, sem dúvida, cabal, porque
Dá para entender perfeitamente. Portanto, quem emite o documento comunica-o. Isto quer dizer que as faturas dos fornecedores não temos que comunicar. Portanto, são eles que têm que comunicar. Muito bem. Não, isso já foi respondido há pouco pelo Dr. Sérgio. Portanto, não há forma, exatamente, só em caso de inoperacionalidade do sistema é que é possível emitir documentos em papel. E, portanto, esta inoperacionalidade tem que ser justificada. As atualizações do InWork e do InSales, tal como sempre, são remotas. Sim, não há necessidade de deslocação, são feitas remotamente. Faturas simplificadas, os documentos sem contribuinte é possível. Tem que lá dizer que é consumidor final, no caso, depois quando é comunicado com o código 9999991, se não me engano. Tirando-se quem estiver a comprar ou o solicite, e obrigatoriamente acaba por ser num contribuinte porque foi solicitado, estamos a falar dos particulares, ou então nas sociedades ou nos empresários, porque esse é sempre obrigatório a identificação fiscal e a identificação do número de contribuinte. Senão não podem reduzir o IVA, não podem fazer tudo. Mas resulta de uma obrigação legal tem que ser cumprida. O adiantamento de clientes, pois. O adiantamento de clientes passa a ser obrigatória a emissão da fatura. Sim, já havia muitas empresas que emitiam uma fatura de adiantamento. Dependia muito das aplicações também, mas já havia. Grosso modo, o que faremos é uma fatura perfeitamente normal. No texto, em vez de colocarmos um bem ou um serviço que estamos a transmitir ou a prestar, vamos colocar adiantamento por conta do que seja, de um contrato, de um orçamento, do que seja, faremos a fatura. O cliente paga esse adiantamento. Nós faremos um recibo de quitação. A seguir, nós efetivamente vendemos-lhe o serviço, ou efetivamente prestamos-lhe o serviço, ou vendemos-lhe a mercadoria. Quando estivermos a fazer a fatura de venda, nós teríamos duas soluções. Aquela que eu aconselho é tratar tudo de uma vez só, não andamos com mais papéis, já chega de papéis. Eu faço uma fatura onde digo que vendo o software, o InWork, por uma determinada quantia, e com a quantia, o preço normal do bem. Na segunda linha, coloco que há um adiantamento que foi feito, uma referência a esse adiantamento que foi feito na fatura XPTO para trás, sentido negativo, ou seja, eu tinha adiantado 500 euros, e vou faturar apenas a diferença. Isto é uma forma de trabalhar, já existia e mantém. A outra solução é emitir dois documentos, nomeadamente um que faça a compensação do adiantamento com uma fatura global. Isto depois depende muito das aplicações e da forma de trabalhar cada uma das aplicações. Existe uma questão que é assim. Quando foi a certificação de software, fomos proibidos de fazer documentos com valores negativos. Portanto, não pode haver linhas nem com quantidade nem valor negativo. Portanto, não digo promocionalmente. Digo por uma referência que tem um efeito negativo nos valores. Que tem efeito negativo. Ou seja, eu coloco uma primeira linha de 5 mil euros. Na segunda linha eu prefiro adiantamento por conta da fatura não sei quanto, 1000 euros. E no final, vou fazer as contas e bases tributáveis fará 4 mil euros. Não estou a dizer que eu tenho que colocar um claro. menos. Sim. De qualquer das formas, essa questão pode efetivamente ser resolvida assim ou ser resolvida através do documento de regularização, do documento de crédito. Portanto, o serviço interno é uma fatura, não sei, sinceramente, já agora. Não é consumo pelas próprias figuras. Sim. Está fora de estado. É um documento interno e, portanto, como tal. Está fora de estado, não há uma transmissão de bens, nem uma prestação de serviços e também não há um transporte dos bens. Então, o documento está fora do staff. O staff, grosso modo, não trata de stocks. Havia uma autorização legislativa que permitiria ao Estado tratar ao nível do SAP dos stocks também, e aí sim podíamos ter algumas surpresas, mas a Comissão de Proteção de Dados não permite que toda a gente, porque depois a informação pode ser acedida por qualquer funcionário
da administração tributária sabe o que é que eu fui comprar ontem num qualquer estabelecimento. Pode saber com a ASTRI, pode saber quanto é que eu comprei para efeitos fiscais, mas não pode saber exatamente o que eu comprei. Então o tratamento de estoques foi abandonado. A autorização legislativa caduca este ano e não vai ser utilizada, até porque a Comissão de Dados nunca iria permitir esse tratamento, então a Administração Fiscal desistiu. Estamos a falar de documentos de estoques que fazem estes consumos internos, por exemplo. Não é uma transmissão de bens, não é uma prestação de serviços. Mesmo que esses documentos internos sejam valorizados em termos contabilísticos. Tem que ser valorizados. Em termos contabilísticos. Portanto, mas não é propriamente uma transmissão. Não é uma transmissão, não é uma prestação de serviços, não é nada. Ok. Espero que tenha sido esclarecedor, penso que sim. Pode continuar a usar o cliente DIV, tudo exatamente da mesma forma. Portanto, tanto nas faturas simplificadas como nas faturas pode ser usado o cliente DIV sem número de contribuinte ou com número de contribuinte se assim o cliente o pedir. Transferências entre armazéns, estoques, salvo se o documento de transporte implicar a deslocação da mercadoria de A para B. Ou seja, não será comunicado no SAF da faturação, vai ser comunicado depois, quando surgir a obrigação, a partir de 1 de maio, eu terei que comunicar uma guia de transporte que leva a mercadoria de A para B, sendo que A e B são dois armazéns do mesmo contribuinte. Quem emite e quem recebe a mercadoria é a mesma pessoa, só como vai circular na estrada, a mercadoria vai ter que ter documento de acompanhamento, ou ter documento de acompanhamento, ele tem que ser comunicado previamente. Há uma outra questão, já agora, se me permitem, tem a ver com esta questão dos documentos de transporte. Nós não podemos pensar que, a partir de agora, com a comunicação dos documentos de transporte, a administração tributária vai ter um controle efetivo daquilo que nós vendemos. Não é isso, de todo. Porque a lei estabelece que se emitam documentos de transporte por N razões que não sejam exclusivamente compras e vendas. Ou seja, não é com esse alcance. Ninguém fica a pensar que por eu emitir 100 guias de transporte vou ter que emitir 100 faturas. Ou porque eu fiz transportar 100 itens em guias de transporte que eu terei que faturar 100 itens de mercadoria em faturas. Isto não vai poder acontecer, nem vai acontecer, na perspectiva em que basta, por exemplo, esta questão que foi levantada agora da transferência entre armazéns, inviabilizava imediatamente essa leitura por parte da administração tributária. O que se quer é um controle efetivo do que anda a circular na via pública, de alguma forma facilitar o controle. Não temos que andar com papéis e a entidade fiscalizadora poder ela própria aceder aos papéis, temos que andarmos desmaterializados, grosso modo é isto, mas não é um controle efetivo. Como é óbvio, aquelas que não derem lugar à faturação, mais tarde ou mais cedo, numa inspeção, pode suscitar a questão, olha, você comunicou em termos de transportes, estas não estão faturadas. Porquê? Porque eventualmente foram devolvidas ou porque eram amostras e tudo isto tem que seguir na guia de transporte e tudo isto tem que ser comunicado. Por isso é que não podemos fazer esta leitura que a partir de agora tudo que é comunicado em guias de transporte vai dar lugar a uma fatura. Isto não vai existir. Sim, senhora. Sim. Em termos de documentação continua a ser exatamente igual. Exatamente, os mesmos 5 dias úteis. Os mesmos 5 dias úteis depois de emitir um documento de transporte para gerar o documento de liquidação, seja a fatura simplificada, é igual. Inclusive a lei vem estabelecer um prazo que não existia para as transmissões intracomunitárias, não estava bem claro o prazo da emissão de documento, passou a ser o dia 15 do mês seguinte à transmissão intercomunitária. Vendemos para um cliente espanhol hoje, em dezembro, e temos a possibilidade de emitir a fatura até o dia 15 de janeiro. Isto não estava bem previsto no regime de IVA nas transmissões intercomunitárias, agora passa a estar sofrido. Ou seja, nós continuamos a trabalhar, grosso modo, da mesma maneira. Ou seja, pouco no aspecto da circulação das mercadorias e dos documentos que emitimos, o que vai alterar é, grosso modo, só a necessidade de dizer à administração tributária que o estamos a fazer, que o estamos a transportar.
Pronto, muito bem, eu julgo que as coisas estão mais ou menos esclarecidas. Resta-me agradecer aqui a enorme mais-valia que foi aqui a presença do Dr. Sérgio e também agradecer a vossa presença neste webinar, que foi, sem dúvida, muito concorrido. Tive muito gosto em estar com vocês. Até uma próxima oportunidade.